E aí, hoje a gente vai fundo na sabedoria de um dos livros mais influentes de todos os tempos sobre relações humanas. Vamos decodificar os 3 princípios fundamentais de Dale Carnegie, que são, basicamente, a chave para qualquer interação de sucesso. E o mais incrível é uma sabedoria que, olha, não envelhece nunca, continua tão poderosa hoje quanto era há quase um século. Bom, para começar, a gente precisa entender por que é que essas habilidades são tão, mas tão essenciais. E a resposta? Bem, ela pode surpreender bastante. Vamos começar com uma pergunta para pensar. E se o nosso conhecimento técnico, sabe aquele da faculdade, dos cursos, fosse só a pontinha do iceberg do sucesso? E se a maior parte do que define o sucesso de alguém estivesse em outra coisa? E o mais impressionante é que isso não é só teoria, não. Uma pesquisa da Fundação Carnegie descobriu uma coisa chocante. Só 15% do sucesso financeiro vem do conhecimento técnico, e os outros 85% vem da habilidade em engenharia humana, ou seja, a nossa capacidade de lidar com pessoas. Isso muda totalmente o jogo, não é mesmo? E é aqui que a gente chega no primeiro princípio fundamental do Carnegie, que pode até soar um pouco estranho no começo. Ele chama de "se quer tirar mel, não espante a colmeia". Basicamente, é sobre o que a gente não deve fazer. Para provar o ponto dele, o Carnegie usa um exemplo bem pesado. Esse é o tio Gun Crowley, um assassino que aterrorizou Nova York. Quando a polícia finalmente cercou ele, ele escreveu uma carta. E o que ele disse sobre si mesmo? Essa frase aí, chocante. Ele não se culpava de absolutamente nada. Pelo contrário, se via como uma pessoa de bom coração. A história do Crowley revela uma verdade profunda sobre a natureza humana. O Carnegie percebeu que 99 vezes em 100 as pessoas não se culpam, não importa o tamanho do erro. Elas sempre se justificam. Do Al Capone ao cidadão comum, todo mundo dá um jeito de defender as próprias ações. Então, qual é o problema da crítica? Porque ela simplesmente não funciona. É simples, ela ataca o ego. Na hora, a gente já fica na defensiva. Em vez de inspirar alguma mudança, a crítica só cria barreiras, ressentimento e torna a comunicação de verdade quase impossível. E olha só, essa é uma lição que até gente do calibre do Abraham Lincoln aprendeu na marra. Quando era jovem, ele criticou publicamente um político. O resultado? Foi desafiado para um duelo que quase custou a vida dele. Depois desse susto, Lincoln nunca mais criticou ninguém abertamente. Então, a primeira técnica fundamental, a base de todas as outras, é essa aqui. É uma regra que parece simples, mas é um desafio enorme de seguir. Não critique, não condene e não se queixe. Beleza, então se criticar não funciona, o que funciona? É aí que entra o princípio 2. E este, segundo o autor, é o grande segredo para lidar com as pessoas. O Carnegie, citando até o filósofo John Dewey, diz que o impulso mais profundo que existe na natureza humana é o desejo de ser importante. Não é só um querer, é uma necessidade, uma fome quase tão forte quanto a fome de comida ou de sono. É o que move a civilização. O poder de satisfazer esse desejo é imenso. Pense no caso de Charles Schwab. Ele foi um dos primeiros executivos a ganhar mais de $1 milhão por ano. E ele mesmo admitia que não era por saber tudo de aço. A maior habilidade dele era despertar o entusiasmo nas pessoas. E como ele fazia isso? Com apreciação e encorajamento. Mas, atenção, o Carnegie deixa uma coisa muito clara aqui. Isso não tem nada a ver com bajulação barata, com puxa-saquismo, que qualquer pessoa esperta percebe na hora. A diferença é crucial. A apreciação é sincera, vem do coração, é altruísta. Já a bajulação é o oposto, insincera, egoísta e, no fim das contas, não funciona. Portanto, a segunda técnica é o outro lado da moeda da primeira. Em vez de criticar, a gente deve procurar ativamente algo para valorizar. Dê apreciação honesta e sincera. Ok, já vimos como evitar o negativo e como focar no positivo. Agora o princípio 3 vai ensinar como motivar a ação. É sobre como fazer as pessoas quererem fazer as coisas. O Carnegie usa uma metáfora que é, nossa, perfeita e muito simples. Ele dizia que amava morangos com creme, mas quando ia pescar, ele não colocava morango no anzol. Ele usava minhocas. Por quê? Porque ele pensava no que o peixe queria e não no que ele queria. É um senso comum que é surpreendentemente raro nas nossas relações.
E isso nos leva a uma das ideias mais poderosas de todo o livro. A única forma de influenciar alguém não é falar sobre o que a gente quer, mas sim sobre o que a outra pessoa quer e mostrar para ela como conseguir aquilo. É tudo sobre enxergar pela perspectiva do outro. Mas como colocar isso em prática? O Carnegie resume em 3 passos bem diretos. Primeiro, esqueça o seu próprio ponto de vista por um momento. Segundo, tente de verdade ver o mundo pelos olhos da outra pessoa. E terceiro, e mais importante, conecte o que você quer com o que ela já deseja. A regra final, portanto, é esta. Não se trata de empurrar, mas de puxar. Desperte na outra pessoa um desejo ávido de fazer. Então, juntando tudo isso, o que a gente tem na mão? Basicamente, um kit de ferramentas poderoso e coerente. São 3 técnicas fundamentais que formam a base para qualquer boa interação. E aqui está o resumo da ópera. São 3 ideias que se encaixam perfeitamente. Para evitar conflitos, não critique. Para motivar, dê apreciação sincera. E para influenciar, desperte o desejo nos outros. E para fechar, o Carnegie deixa uma mensagem muito forte. Isso não é sobre ser bonzinho, é sobre ser eficaz, sobre ser inteligente nas relações. Quem domina esses princípios, segundo ele, terá o mundo a seu favor. Quem os ignora vai trilhar um caminho bem mais solitário e difícil. E isso nos deixa com uma pergunta final, uma provocação para a gente pensar. Olhando para essas 3 técnicas, não criticar, dar apreciação sincera e focar nos desejos dos outros, qual delas poderia transformar uma conversa ou uma situação na vida de alguém, talvez ainda hoje? Vale a pena refletir sobre isso.